Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar o capítulo 10. Então vamos começar, como sempre, fazendo uma prece, nos conectando com a espiritualidade superior, acalmando os nossos pensamentos, aquietando os nossos sentimentos, para que possamos realmente nos conectar com a espiritualidade amiga, para que nós possamos entrar em sintonia com aquilo que é bom, com o caminho, com a verdade, com a beleza, com a justiça, com a luz, que foi o que Jesus veio nos ensinar. Que nós possamos passar todo o dia de hoje conectados a isso. E possamos assimilar intelectualmente e na prática esses ensinamentos. Que assim seja. Então vamos lá, começando aqui o item 1, porque é o primeiro capítulo. Deixa eu só ver uma coisa, porque eu tô achando que isso aqui está restrito, que não está aparecendo para as pessoas. Mas eu acho que eu não consigo mudar durante a live. Mas tudo bem. Então, se tiver restrito, depois o pessoal assiste gravado, não tem problema. Então, o capítulo 10 é o capítulo que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 1 é sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Vamos ver aqui, aproveitar para analisar se a gente está conseguindo perdoar e quais são as nossas dificuldades em relação a isso. Todos nós precisamos de perdão, que todos nós temos erros, né? Todos nós temos dificuldades e situações em que a gente não age da melhor forma possível. Então, vamos lá. Aí agora são citações da Bíblia, né? Trechos da Bíblia que eu vou ler, que estão aqui no Evangelho, como referência para o que vem pela frente de comentário especificamente do Espiritismo. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5:7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Tipo, não fica chamando a atenção das pessoas na frente dos outros, né? A gente deve, se temos alguma coisa para conversar, se temos alguma coisa para falar, a gente deve fazer isso aí em particular. Mas continuando aqui, vou retomar do começo. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Pedro perguntando. Jesus respondeu: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. E aí a gente tem a tendência de falar assim, deixa eu ver quanto que é 7 vezes 70, né? Que foi o que Jesus falou, 70. Mas ele não quis dizer isso, não é assim, deixa eu ver quanto que dá, então essa pessoa já perdoei tantas vezes, eu ainda tenho tantas para perdoar. Não, Jesus quis dizer assim que é infinito, que ele não vai estabelecer um número de vezes que a gente deve perdoar. 70 vezes 7, não é para pensar nesse número, na verdade, é infinito, a gente tem que sempre perdoar. Agora, vamos continuar e vai chegar um momento para a gente falar disso, mas eu já quero adiantar o seguinte:
Perdoar é uma coisa. Se deixar enganar novamente é outra. Perdoar é uma coisa. Se abraçar com o inimigo é outra. Né? Vamos em frente aqui que eu tenho certeza que vai surgir o momento da gente falar um pouco mais sobre isso, porque não é verdade? Inclusive, o Divaldo Pereira Franco fala o seguinte: esquecer é problema de memória, não é amor. Perdoar não é esquecer. É aquele ditado que já diz, né? Faz tempo, né? Ditado popular, que diz o seguinte: perdoar sim, esquecer jamais. Tá certo isso, gente. Não esquecer não é guardar mágoa, guardar rancor. Não esquecer é saber onde tá pisando. É não se abraçar com o inimigo. É não deixar... Sabe aquela história de confia em Deus e tranca seu carro? Então, você perdoa, mas você não se entrega pra alguém que vai te machucar. Isso é falta de amor próprio. E como a gente já falou ontem, o amor próprio está nos 10 mandamentos. Não é uma opção. Inclusive, eu costumo brincar o seguinte, não é 10 pedimentos, é 10 mandamentos. Não tá pedindo, tá mandando. A gente tem que obedecer os 10 mandamentos e amar a si mesmo. Inclusive, isso é uma condição pra gente amar os outros verdadeiramente. Porque se eu amar só quem é igual a mim, isso não é verdadeiro amor. Eu tenho que amar quem é diferente de mim. Quem pensa diferente, quem age diferente, enfim, amar o que é diferente, né? Pra eu amar o que é diferente, que eu não gosto, porque amar e gostar não é a mesma coisa, gente. Amar é você desejar o bem, amar é você sentir que aquela pessoa é um irmão seu, que todas as pessoas são irmãos. Amar é você querer que a pessoa melhore, que a pessoa evolua, é você não desejar mal, é você não ter raiva, é você não ter rancor, você não ter nenhum sentimento ruim. Mas gostar é diferente. Eu posso muito bem amar alguém, amar a todas as pessoas, mas eu não vou gostar de todas as pessoas. Eu gosto daquilo que me faz bem. Eu gosto daquilo que me agrada. A gostar é diferente de amar. Amar, eu posso amar a todos os seres humanos do planeta, se eu estiver nesse nível evolutivo, que um dia eu vou chegar lá, se Deus quiser. Um dia vamos chegar lá com certeza, né? Quero chegar logo, mas tá longe ainda. Amar todas as pessoas do planeta, o amor incondicional, o amor verdadeiro. Isso é possível, você amar sem gostar. Gostar não é uma graduação do amar, não é eu gosto, aí eu gosto muito, aí eu gosto muito, muito, aí eu amo. Não, não é assim. Amar é independente de gostar, né? Então, eu não preciso gostar da pessoa, porque isso daí seria uma hipocrisia. Eu dizer que eu gosto de todas as pessoas. Não, a gente não gosta de todas as pessoas. A gente gosta de algumas pessoas, não é verdade? Você não se sente bem do lado de algumas pessoas e não faz diferença outras. Algumas você faz questão de estar perto, outras não faz diferença. Outras você não quer estar perto de jeito nenhum. Isso é o gostar. Agora, o amar não depende disso. Amar, a gente pode amar a todos os seres humanos. Então, vamos continuar aqui, porque ainda vai chegar nessa parte do perdão, de não esquecer. Já dei uma bela adiantada aqui, mas vamos continuar para ir fluindo aqui o estudo. Aí, vamos lá, item 4. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Brando é calmo, né? Tranquilo, que não gera... Vamos até ver aqui no dicionário, aproveitar que eu tô vendo o evangelho no computador hoje, o significado da palavra brando. Já apareceu o Marlon Brando aqui. Mas vamos ver aqui no dicionário. Peraí. Vamos ver aqui no dicionário. Que se caracteriza pela docilidade, afável, falta de severidade, de rigidez. Então, brando, né? Que
caracteriza por ser severo, por ser rígido, e sim dócil e afável. Então tá, então é desse brando aqui que o evangelho tá falando. A misericórdia é complemento da brandura. Complemento, então a pessoa é branda, ela é afável, ela é dócil, e a misericórdia é um complemento disso. Aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Sim, né? Porque se eu não tenho misericórdia, se eu não tenho... A misericórdia é como se ela fosse uma compreensão, né? Dos outros. Como se eu fosse aceitação daquilo que é diferente. Algo no sentido de... Eu acho que está muito relacionado à aceitação. Vamos continuar aqui para ver se está certo esse meu raciocínio. Aceitação, porque se você não tiver essa aceitação, você não vai ser pacífico e brando, você não vai ser dócil. E você não aceita, isso já te impede dessa docilidade, né? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Eu já discordo dessa parte aqui do esquecimento, tá? Não é porque eu discordo do evangelho, gente. É aquilo que eu já falei várias vezes aqui nos nossos estudos, mas vou repetir agora para quem não viu. As palavras que são utilizadas no evangelho, a gente não deve levar ao pé da letra. A gente deve buscar uma compreensão lógica que faça sentido, que seja racional e que tenha uma concordância com o resto, tá? Então, cada vez que a gente vê uma palavra no evangelho que a gente estranha, a gente deve buscar todo o restante que a gente já conhece do evangelho para ver se aquilo se encaixa, se faz sentido. Para mim, esse esquecimento que tá aqui não é exatamente o esquecimento que nós pensamos. Esquecer que nós pensamos, nós seres humanos, nos dias de hoje, na nossa língua atual, né, português, que nós pensamos como o esquecimento. O esquecimento é você fingir que não aconteceu nada, fingir que a pessoa não te fez mal, fingir que não aconteceu nenhum problema. Não é esse esquecimento que está dizendo. É o esquecimento no sentido de não guardar rancor e mágoa, tá? Porque o esquecimento desse que eu tô falando, o Divaldo Pereira Franco falou que é problema de memória, eu já vou ser um pouco mais cruel, afinal eu não sou o Divaldo, eu não sou tão branda e pacífica quanto ele, um dia serei. É um objetivo, né? Mas já que eu não sou ainda, eu vou dizer o seguinte, o esquecimento chega a ser burrice, chega a ser algo que você está fazendo contra você mesmo, né? Você fingir que não aconteceu nada e você tratar a pessoa como se ela nunca tivesse te prejudicado. Na minha opinião, não é esse esquecimento que está sendo dito aqui. E eu tenho praticamente certeza que não é mesmo. Porque jamais eu poderia... Um pai, né? Um pai amoroso indicaria ao filho, vai lá, se entrega lá ao teu inimigo, aquele que quer te matar, vai lá, dá o pescoço lá pra ele. Não é isso. Esquece que ele quer te matar e não se protege, tá bom? Não faria sentido ser essa indicação aqui, né? Então vamos pensar no esquecimento como não guardar rancor, não guardar mágoa, ok? Continuando. O ódio e o... tá vendo? Inclusive, a próxima frase já tá falando de ódio e de rancor. Então, é muito provável que esse esquecimento seja nesse sentido que eu disse. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, acima dos golpes, presta atenção nisso, gente. Vamos levar em consideração aqui o que está sendo dito, de verdade. O ódio, o rancor, tá. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Ela não deixa o golpe atingir ela, né? Ela não tá dizendo assim... que o esquecimento faz com que a pessoa aceite os golpes que lhes possam desferir.
aceite, suporte. Não está dizendo isso. Está dizendo que ela está acima dos golpes. Então, aqueles golpes que vêm, as ofensas, as agressões, não atingem, tá? Então, ali está dizendo isso. Não está dizendo suporta os golpes. Ai, a vida é tão cruel, mas eu entendi que eu tenho que aceitar, que eu tenho que ser resignado, então que eu tenho que sofrer e suportar os golpes da vida. Não, eu tenho que estar acima desses golpes. Eu tenho que ter uma fé inabalável em relação à vida, agora eu tô falando, não as pessoas que ofendem. Eu tenho que ter uma fé inabalável a ponto de aceitar as dificuldades que eu não posso mudar, porque as que eu posso mudar, eu devo mudar, aceitar, sem revolta. Mesma coisa as ofensas. Aceitar que a pessoa é assim, que quem tem problema, na verdade, é ela e não você, que quem realmente está sofrendo e tem dificuldade se a gente olha por esse ponto de vista, ao invés de sentir raiva, a gente sente compaixão da pessoa. Aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que magoa, aquela pessoa que tem rompantes e que às vezes nos ataca. Quando a gente começa a olhar desse ponto de vista da vida verdadeira, da vida eterna, né? Que é o ponto de vista que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio aqui do nosso estudo do Evangelho, o ponto de vista que nos faz encarar a vida e a morte de outra forma. Uma forma muito mais legal, vamos dizer assim, né? Uma forma que nos faz viver de um jeito muito mais feliz e muito mais tranquilo. E muito mais alegre, né? Porque, como eu já contei mais de uma vez aqui para vocês, você não acreditar nisso, você não encontrar sentido nas coisas, você não entender, no meu ponto de vista, se você não acredita na reencarnação, se eu não acredito na reencarnação, se eu não entendo que a vida é eterna, que essa passagem aqui, enquanto Ana Paula com esse corpo, vivendo neste lugar, falando esta língua, tendo o filho que eu tenho, os pais que eu tenho, é uma situação passageira, momentânea. Se eu não enxergo dessa forma, para mim nada faz sentido. Inclusive, como eu já contei para vocês, eu tive problemas sérios emocionais de depressão e outras coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, por causa disso. Então, para mim, isso é a solução, sabe, Tabajara? Resolva os seus problemas? Eu acredito na reencarnação. Porque aí você vai encarar as coisas de um jeito que vai modificar tudo em você. E vai fazer a vida ficar muito mais agradável e muito mais aceitável às dificuldades. Não é só agradável no sentido de vai ficar tudo bem, tudo lindo, tudo azul, tudo mar de rosas, vai ficar tudo bem. Não é isso. É que as dificuldades serão mais fáceis de você compreender e aceitar. E até encarar com coragem e ação e mudar algumas coisas que antes a gente aceitava como se fosse uma imposição de Deus sobre nós. Acho que eu me perdi um pouco aqui. Não é que eu me perdi, é que eu saí da leitura para comentar com vocês essas coisas tão importantes que tem tudo a ver com tudo. Eu acho que culminou coisas aqui nesse capítulo que vem vindo desde o primeiro. Inclusive, aproveitando, já que a gente vai ter que retomar aqui, aproveitando que deu uma saída da leitura, nós estamos quase, acho que é 65 hoje, por aí, o número de lives que a gente fez aqui, que eu fiz para o estudo do Evangelho, né? Nós estamos no capítulo 10. Então, nós temos do Evangelho, do capítulo 1 ao 10, 60 e poucas lives, cada uma durando entre 15 minutos e meia hora, mais ou menos, tá? Vamos colocar uma média de 20 minutos. Tem algumas que são bem mais do que isso e tem outras que são menos. Então, estudando, conversando desse jeito aqui descontraído que a gente tá hoje, mas o que eu quero dizer rapidamente para vocês é o seguinte: eu faço no Facebook, ao vivo, mas ela fica gravada, todas elas estão gravadas, registradas, postadas num canal do YouTube, que eu vou colocar na descrição desse vídeo para quem quiser saber qual é esse canal,
né? E já vou colocar o link também para vocês irem direto lá. Por que que eu digo isso? Porque aqui no Face nem sempre é fácil encontrar a live. Porque no Face você vai passando o feed, né? E vai vendo as coisas que estão ali. E aí, você vai ter que procurar passar muito para achar a primeira, por exemplo, para achar as primeiras. Há 20 lives atrás, você vai ter que ir passando, olhando uma por uma. No canal do YouTube, você consegue enxergar todas ao mesmo tempo. E dá para ler facilmente os títulos. E também, não só o título, como o capítulo do evangelho que tá, o item do evangelho que tá bom? Então, lá fica bem mais fácil achar. Quiser assistir ao vivo, é aqui no Face, entre 11 e 11h30, eu faço o estudo do evangelho, e lá fica gravado para sempre. Qualquer dia e qualquer horário você pode assistir, tá? Eu também faço o estudo do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec, que é muito legal. São diálogos de Allan Kardec com pessoas que chegaram na época lá para conversar com ele, algumas questionando o espiritismo, e ele mostrando o que é o espiritismo, e ele mostrando qual que é a lógica de tudo isso. É muito legal. Eu falo isso porque Allan Kardec tem eu admiro demais, né? Eu sou fã de Allan Kardec. Então, ele tem uma linguagem, uma forma de falar, um raciocínio que é admirável e, em alguns momentos, até engraçado mesmo, o jeito que ele fala e as coisas que ele diz para as pessoas. E, assim, faz total sentido. Tem várias coisas ali nessa leitura que eu percebi que não servem só para a gente falar do espiritismo, que servem para a gente aplicar na nossa vida em diversas situações. Então, eu também faço esse estudo normalmente, eu não fico, gente, muito presa ao horário, tá? Porque existe uma rotina diária de casa, de trabalho, que eu sou professora, tem outros projetos também que eu realizo, tem filho, enfim, diversas coisas que eu faço tudo sozinha. Então, muitas vezes eu não consigo ter, assim, uma rigidez em relação ao horário, tá? Eu tô fazendo isso de uma forma voluntária, é bom pra mim, é bom pra quem tiver interesse, né? Talvez haja aí benefício para alguém nisso que eu tô fazendo, mas eu não posso me prender muito ao horário. Agora eu tô fazendo das 11, mais ou menos 11 horas o estudo do Evangelho, mais ou menos 11h30 o estudo do livro que é Espiritismo, tá? Isso agora no mês de julho. Em agosto já vai mudar o horário. Daí eu aviso vocês, tipo sexta-feira, que vai ser o último dia de julho, né? No último dia útil de julho. Sexta-feira eu aviso vocês como que vai ser a partir de segunda-feira o horário, tá? Hoje não vai ter o estudo do livro O que é Espiritismo, porque eu não estou na minha casa e eu não trouxe o livro, e também por causa de questões de horário, questões de tempo, não vai dar para fazer. Então, hoje a gente finaliza com o Evangelho e amanhã a gente volta com os dois, Evangelho e o que é Espiritismo, ok? Então, vamos só terminar de ler esse item 4, que tá acabando já, pra gente finalizar com uma prece. E, gente, ó, se vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem dizer alguma coisa, qualquer, questionar, concordar, discordar, é muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? Eu vou amar e eu acredito que a gente possa fazer uma troca interessante de ideias, de pensamentos, fazer uma conversa interessante. Vamos lá, então. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas? Como que eu posso pedir para Deus me perdoar, porque eu erro, se eu não perdoo os outros? Né? Porque eu mereço perdão e as outras pessoas não. Não faz sentido. É um raciocínio sem sentido.
É a mesma coisa que torcer tudo bem, que rezar pro teu time de futebol ganhar. Peraí, o meu time é mais importante do que o do outro? Por que que, se Deus fosse, né, que já é um absurdo pensar que Deus vai parar, né, a gente fala como se Deus fosse um ser humano, mas que Deus vai entender uma prece relacionada a time de futebol. Isso já é uma coisa que na minha cabeça não tem lógica nenhuma, mas assim, é uma coisa muito absurda na minha cabeça. Não sei, né? Não tô criticando quem faz isso, mas eu queria entender qual que é a lógica, sinceramente. Sinceramente, se tiver alguém aí que faz isso e quiser me explicar qual que é a lógica de parar pra rezar pra Deus beneficiar o seu time. Mas e se ele beneficiar o seu time, significa que ele está que é o contrário de beneficiar? Significa que ele está dando preferência para o seu e não para os outros. Só que os outros torcedores dos outros times também são filhos de Deus, né? Que lógica que tem isso, gente? Fala sério, será que Deus tem time de futebol de preferência? Será que Deus torce para algum time? Eu não entendo isso. E pra mim é a mesma coisa que isso que eu tô falando de time de futebol é a mesma coisa que que nós, né, não querermos perdoar as outras pessoas e pedirmos perdão. Mas por que eu acho que eu mereço perdão e os outros filhos de Deus não? Ou será que ele merece o perdão de Deus e não merece o meu perdão? É difícil entender isso, mas isso é muito comum, né? A gente faz isso. Não vou generalizar, mas vou falar por mim. Às vezes a gente acha que a gente merece determinado perdão, que a gente merece determinada compreensão, mas não age assim com os nossos irmãos. Precisamos nos acostumar, né? Precisamos nos educar. Esse é o intuito do Evangelho. Esse foi o intuito da vinda de Cristo para o planeta Terra. Encarnar no planeta Terra. Com que direito reclamaria o perdão? Tá. Jesus nos ensina que a misericordiosa não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, é infinito, não é para fazer as contas e ver quanto que dá 70 vezes 7. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeira, generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza. Ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, uma forma de perdoar é você de coração realmente não desejar nenhum mal, realmente não querer que a pessoa tenha problemas por causa daquilo que ela fez pra você, não jamais pensar em se vingar, e de coração você fazer isso e não ficar humilhando a pessoa na frente dos outros com o seu perdão, né? Então é uma forma discreta e sutil, tá? A outra é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga, que é a pessoa que se sentiu ofendida, impõe ao outro condições humilhantes que lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Então, assim, aquele perdão com soberba, né? Eu te perdoo porque eu sou superior, e humilha a pessoa que está sendo perdoada, entre aspas, né? Porque esse não é o verdadeiro perdão. Então, retomando aqui. Em vez de acalmar, se estende. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação. Olha aqui, ó. Tá todo mundo vendo aqui que eu tô perdoando, né? Mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre
a simpatia das pessoas imparciais. Bom, então com isso nós finalizamos hoje o nosso estudo do Evangelho. Amanhã continuaremos neste capítulo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Começaremos amanhã no item 5, ok? Então, vamos fazer uma prece final para mais uma vez agradecer, mais um dia de vida, mais uma oportunidade, agradecer por tantas bênçãos maravilhosas que nós temos em nossas vidas, por tudo aquilo que nos é dado, por tudo aquilo que nos é permitido conhecer, fazer, todo o conforto, toda a situação que nos é benéfica, que tantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Quantas pessoas gostariam de ter os problemas que nós temos e não os que elas têm? Então vamos agradecer por isso e pedir que em todas as situações nós possamos extrair o melhor aprendizado possível. Que assim seja. Então, um grande beijo e até amanhã.